pessoal, bom dia. Mais um episódio de Histórias que Curam. Antes de eu apresentar a minha convidada especial de hoje, eu quero pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, segue no Instagram. Toda segunda-feira sobe um episódio novo, então não fiquem de fora. A gente inicia, com o nosso patrocínio aí, que é a Farmácia Desconto Fácil, localizada na rua São João 1303, São João Margem Esquerda. E ao ladinho da farmácia Desconto Fácil, a gente recebeu um apoio maravilhoso, que é a loja Glam Pro. Ela nos presenteou com um brinde maravilhoso. O sorteio será feito no dia 24 de dezembro e depois eu vou colocar todas as instruções do sorteio no Instagram. Então, não percam, fiquem de olho, porque aqui tem um presente bem especial. Pessoal, eu vou apresentar a minha convidada especial hoje. Ela que é uma convidada maravilhosa, né? Ela quebrou todos os paradigmas, né? E trouxe aí para nós que quando Deus quer fazer, não tem estatística, né? Do ser humano. Bom dia, Andriele, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Andriele, primeiramente eu quero te agradecer por estar aqui no podcast, né, com a gente, trazendo a tua história, que é linda, se disponibilizando, né? Que eu sei que a tua agenda é bem cheia, como massoterapeuta, eu sei que não é fácil. Então, eu quero muito te agradecer por nos dar a oportunidade de ouvir a sua história. Andriele. Agradeço bastante pelo convite, né? Porque eu fico bem feliz de contar o que Deus fez em minha vida. Amém. Andriele, me conta um pouquinho como que era a tua vida antes da gestação. Como é que foi a tua infância? Então, eu tive uma infância, assim, tranquila, né? Sempre tive sonhos, como toda criança. Sempre tive o pai e a mãe presente. Depois disso, lá na minha juventude, nos meus 15 anos, aí eu já comecei a namorar, que é o pai do Wendel, né? Então, foi tranquilo, posso dizer, sabe? Aí depois, em 2023, que eu tive o meu primeiro filho, né? Aí teve a primeira gestação. Primeira gestação. Tu casou com 15, e aí anos. aos 23 anos. E nesse período que tu estavas casada, tu já pensava em ser mãe? Era um sonho? Como é que era? Eu tinha esse sonho de ser mãe. Inclusive, o Wendel, Deus já tinha me avisado que eu ia ter esse presente, né? Meu pai ainda estava vivo, meu pai já faleceu, né? Ele faleceu com 43 anos. E numa conversa, eu e ele, eu senti de abrir a Bíblia. A gente estava conversando tranquilo, assim, nada relacionado à gestação, né? Porque não tinha planos para aquele momento. Aí eu abri 4 Bíblias diferentes, assim, tudo no mesmo tempo. Aí eu comecei a ler e onde os olhos puxavam, né? E todas elas abriam no mesmo versículo, que é aquele versículo que fala quando a Maria ia ficar grávida de Jesus, que dará à luz a um filho. Quando o anjo Gabriel avisa ela. Isso. Que lindo! Aí o meu pai ainda estava vivo, né? Ele pegou, olhou para mim, encheu o olho de lágrima e disse: olha, filha, tu vai ter um menininho. Então, depois disso ele faleceu, né? Alguns dias depois. Então, eu fiquei tranquila porque ele soube que eu ia ser mãe de um menino. Ele que me falou, sabe? Ele não conheceu o Wendel, mas ele ficou sabendo que eu ia ter o Wendel. Então, o Wendel já é a minha promessa já desde anos atrás. Lindo! Então, teu pai, ele estava adoecido? Como é que foi? O meu pai, ele estava num processo, assim... Ele estava um pouco longe da caminhada junto com Jesus, né? Só que naquele momento ele estava se aproximando, indo nos caminhos, a gente ia sempre na igreja junto. Ele estava voltando a ser quem ele era, né? Meu pai estava fazendo alguns tratamentos de álcool, né? Bebida. Então ele estava nesse processo, né? E aí, nesse processo, ele estava voltando para Deus, é isso? Voltando. Ele estava se recuperando dos vícios, voltando para Deus, mas aí ele estava adoecido para vir a falecer? Não, então, a minha avó tinha falecido 20 dias antes, que é a mãe dele, né? E nisso ele estava no apartamento dela,
arrumando alguma documentação dela, né? E eu tava no apartamento de baixo, e ele me chamou lá em cima pra gente conversar. Então, a gente tava conversando, a minha mãe, inclusive, ligou pra ele e disse, olha, não vai vir pra casa, a janta tá pronta. Aí ele falou assim, não, esse momento é meu e da Andy, que me chamam de Andy, né? Aí a mãe, então, tá bom, né? A gente conversando, ele falou sobre a infância dele, tudo a gente conversando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, filha, tu sabe da minha caminhada, tu sabe da minha história. E hoje eu fiz um pedido pra Deus, que se ele vê que eu vou me perder de novo, que ele me leve daqui. Aí eu disse, credo, pai, não fala isso, né? Tipo, nossa, tem uma vida inteira, bem jovem. Ele disse, mas esse foi o meu pedido. Aí nisso ele foi na janela do quarto da avó, olhou pra fora, assim, aí ele fumava, né? Aí ele acendeu um cigarro, olhou pro céu, assim, e deitou e já logo dormiu. Aí eu falei assim, mãe, o pai dormiu? Eu acordo ele, o que eu faço, né? Ela disse, não, deixa ele dormir, já que ele dormiu, deixa, amanhã tu acorda cedo e, né? E vai chamar ele pra ir trabalhar. Aí eu deixei ele deitado, fechei a porta e desci. Aí no outro dia eu subi de manhãzinha cedo, né, pra acordar ele, só que quando eu abri a porta eu já senti, tinha algo diferente. Parecia que eu já tava preparada porque eu ia ver, sabe? Aí quando eu cheguei no quarto eu chamei pai, aí ele tava um silêncio e o pai se mexia muito quando dormia, sabe? Ele tava do jeitinho que eu deixei ele, de ladinho assim, né? E aí o meu pai naquela noite ele faleceu dormindo. Sem nenhuma doença, sem nada, apenas deitou e dormiu, sem dor. Tu consegue ver que foi Deus que atendeu o pedido dele? Eu consigo. Foi o que fez eu aceitar a partida dele, sabe? Porque eu entendi, porque foi um pedido dele, sabe? Deus sabe do amanhã, Deus sabe o que ele ia fazer no outro dia, então se era pra gente se encontrar depois assim, né? É verdade, essa entrega do teu pai foi muito linda, porque ele sabia que poderia cair em tentação novamente, né? Então ele preferia ganhar a alma do que perder, né? Exatamente. E isso é, nossa, é maravilhoso, lindo mesmo. E a partir desse momento, como que foi enfrentar esse primeiro luto, né? Perder teu pai, tua irmã mais velha. Sou a irmã mais velha. Na verdade, assim, eu tava ali com... não é que eu não sei, a gente sabe, é Deus que dá força pra gente, né? Aguentar. Porque eu fiquei firme ali, né? Até com a mãe, que seria a nossa base. Eu acredito que eu segurei todos ali, entendeu? Eu que dei a notícia pra minha irmã, que era novinha ainda. Quando a mãe chegou a ver o pai, ela se desesperou e disse, mãe, calma, né? Vamos tentar entender o porquê. Aí contei pra ela tudo, pra ver se ela se acalmava. Também expliquei pra minha irmã o que tinha acontecido, que ela também estava indo na igreja junto comigo, né? Então, aquele momento ali, eu digo que se não fosse Deus, eu não sei o que seria, porque eu muito apegada no pai, filha mais velha, era eu pra tudo, sabe? E no mercado era eu, fazer alguma coisa sempre era eu, sabe? Inclusive, uma semana antes dele falecer, a gente foi caminhar na praia, coisa que a gente não fazia há anos. Eu nem me lembro quando era a última vez que a gente fez isso, e nem sei se a gente fez, sabe? A gente acordou 6 horas da manhã e foi caminhar só eu e ele na praia. Até isso ele tava diferente, sabe? Aí a gente caminhou na praia, ele me falou os planos dele, falou os sonhos dele, tudo isso, tudo Deus estava preparando, sabe? Aí fazia tempo que eu não via ele daquela forma, porque sabe, quando a pessoa tem vícios, ela fica diferente, né? Então até aquele dia a gente sentou na praia, a gente olhando o mar, eu olhei pra ele e falei, pai, fazia anos que eu não te sentia e agora eu tenho você de volta, né? Aí ele começou a chorar, tudo. Que lindo! Provavelmente ele teve, óbvio, né, um encontro com Deus e a gente muda mesmo, o semblante muda, né? A áurea muda tudo, fica mais leve, né? E tu vê que foi uma despedida, tu acha que ele sabia, de certa forma? Eu acho que foi. Porque ele pede pra ti lá, que queria ter um momento contigo, né? Eu vi os olhos dele, sabe? Ele tava cansado. E Deus sabe, né? O amanhã. Com certeza. E aí, 2 anos após, tu vem um positivo. Isso. Também não tava esperando. Foi uma surpresa. Foi algo assim que... Nossa, sabe? Eu não tava esperando. O teu coração já dizia que era um menino, já que Deus já tinha preparado? Quando eu vi o positivo, eu já disse, esse é o menino que Deus me prometeu. Antes de vir o resultado, eu já sabia que ali ia vir como um menino. Isso é muito importante, né? A gente ter fé Foi bom. e acreditar, porque assim,
por mais que tu faça chá revelação, que tu espere por ultrassom, Deus já tinha te prometido um menino e o teu pai entregou essa promessa pra ti, né? Uhum. E aí a gestação foi bem tranquila, né? Foi, no começo ali eu tive um descolamento de placenta, mas assim, coisas que foram resolvidas em dias, assim. Uhum. E como que foi chegar o dia do parto do Wendel? Na verdade, não era naquele dia, né? A gente estava previsto para mais tarde, mas para o fim do mês, começo do próximo mês de novembro ainda. E eu comecei com muitas coceiras nas mãos, nos pés, que eu estava com colestase. Aí eu fui no hospital de Tubarão, onde eles fizeram os exames e eles viram que eu estava com essa colestase. Aí eles me internaram e falaram que tinha que fazer já, naquele momento, o nascimento do Wendel, né? Porque podia prejudicar o neném, né? Essa colestase, ela vem da própria gestação? Isso, só da gestação. Pelo que eles me explicaram, no final da gestação ela costuma dar. É no fígado. É algo que sai do fígado, né? Eu ia te perguntar. Mas aí acaba sendo prejudicial Pro bebê, né? E ele já estava de 38 semanas? 38, ele tinha feito naquele dia, 38 semanas. 38 já é um parto seguro? Eu acho que já, né? Já, não é considerado mais prematuro, ou seja, um dia antes ainda era. Mas aí completou as 38 semanas. E aí, o que o médico decide? Vamos para uma cesárea? Vamos tentar um normal? Então, tava eu e mais duas gestantes no quarto, quando ele chegou e disse, chegou e falou o meu caso, né, tá com colestase, nós vamos tentar induzir. Só que o primeiro filho a gente não entende quase nada, né? Eu acredito, hoje eu pensando, olhando para trás, eu acredito que teria que ter sido já uma cesárea, porque a criança estava com risco ali, entendeu? E ainda não estava no tempo certo, não tinha nenhum sinal de dilatação ou algo que ele ia nascer, né? Então eu tive todo o processo de indução de parto antes da cesárea. E tu mora em Laguna, né? Moro em Laguna. E tu chegou aí pro hospital de Laguna? Fui no hospital de Laguna e o bloco cirúrgico estava em reforma, daí eles me mandaram para Tubarão. Ah, sim. E aí tu vem para Tubarão para começar a indução do trabalho de parto. Foi aqui em Tubarão que eles falaram que ia me internar para fazer a indução, né? E como que foi essa indução? Bem difícil mesmo. Até eles colocaram primeiro comprimido, né? Eles fazem a aplicação do primeiro comprimido e nesse primeiro comprimido já estourou a minha bolsa. No momento que colocou, algumas horinhas já estourou. Eles falaram que era até 3 comprimidos, se eu não me engano, mas o primeiro já estourou. Ali começou as dores, né? Certo. Contração e perdendo o líquido, e aí começou muita dor, assim, desesperadora, né? E eu não estava preparada para isso, sabe? Não estava nem com o psicológico, nem o meu corpo preparado para aquilo, sabe? Foi algo tão rápido, porque eu fui para fazer uma consulta. E já começaram a fazer a indução no outro dia, eu não imaginava do que tinha por vir, sabe? Sim. E aí eu fiquei umas 12 horas nesse trabalho de parto. Sem 12? 12. Só dilatou um pouquinho o colo do útero e nada mais. Então, eu ia te perguntar, tu chegou a entrar em trabalho de parto porque existe se não me engano, são 4 dedos de dilatação, aí já entra em trabalho de parto. Quando entra em trabalho de parto, daí né, não tem como voltar atrás, né? Só se precisar ir para uma cesárea. Tu chegou a dilatar até quanto? Nada. Eles só falavam assim, dilatou um pouquinho o colo do útero, um pouquinho. Mas os dedos, assim, não tinha nenhum tipo de dilatação. Eles faziam os toques ou não? Sim, faziam, mas não tinha evolução, né? E eles ainda te deixaram 12 horas mesmo sem evolução? Isso, ficou 12 horas ali quando o pai do Wendel, né, chamou o médico, que voltou o plantão já do médico que me internou, já tinha passado outros médicos, né? Quando ele voltou, ele questionou, ele disse, olha, vocês vão deixar ela ali quanto tempo? Ela tá sofrendo porque eu não tinha mais força para levantar o braço. Elas ficavam me fazendo fazer aquele exame de quando o bebê se mexe, aperta no botão. Acho que é o cardiotopo, né? Eu não tinha força para apertar no botão. Né? Ela falava, vamos, Andriele, quando ele se mexer, você aperta, mas eu não tinha força para mexer. Eu não sentia mais nada, sabe? O meu braço eu não conseguia levantar. Aí mandavam eu pro banheiro para botar água quente nas costas, mas eu não conseguia, já não tinha mais. Eu sentia que eu não estava bem, sabe? Aí foi onde o médico veio e fez o exame de novo. E aí ele disse, realmente não tem dilatação, vamos fazer a cesárea, né? Mas quando eu já não aguentava mais. Não aguentava nem ir até o bloco cirúrgico.
né? Eu não conseguia Tu teve caminhar pra ir até apoio, lá. Andriele, delas, assim, no período que tu estavas em contração, em dor, pedindo ajuda? Olha, na verdade, eu me senti bem. Como é que eu vou te falar? Eu não tive, assim, aquela coisa assim de ficar do meu lado e me incentivar e vamos, eu tô contigo, ou algo do tipo assim. Tinha bastante gestantes, eu entendo essa parte. Mas eu cheguei a falar muitas vezes, eu não tô bem, eu tô me sentindo mal, a dor que eu tô sentindo eu não aguento. Aí ela só falava assim, toda gestante fala isso, a gente já tá acostumada, toda mãe fala isso, é normal. Aí uma chegou a vir falar comigo e disse assim, olha André, tu tá vendo a dor da forma errada. Eu disse, mas eu não consigo Nossa. ver a dor de outra forma. Eu cheguei, o pai do Endo inclusive me colocou deitada na maca dentro do escritório do médico, Aham. pra ver se ele vinha ali me olhar ou algo do tipo, né? Mas aí não teve ninguém, só veio essa enfermeira e falou que eu tava vendo a dor da forma errada. Então eu me senti Certo. bem mal nessa parte. Eu até falei aí chegou umas horas da noite ali, quando eu tava tentando caminhar, elas mandavam caminhar, mas eu não tinha força pra caminhar. Aham. Tinha duas médicas sentadas, assim, mexendo no celular, ali no meio das gestantes, e eu olhava pra elas, eu tava desesperada, tipo, por favor, faz alguma coisa, me ajuda. E elas, assim, mexendo no celular, eu senti, tipo, a minha dor não importa. Sentiu Isso que eu me senti, desprezada? isso. Foi isso que eu senti, tipo, a minha dor não importava, entendeu? Eu Uhum. parecia que eu ia morrer. E, nossa, é normal, Andriele, só aguenta aí. Independente de qualquer coisa que seja normalizada no dia a dia de alguém profissional, tem que ser olhado com carinho para cada um que está ali. Tu era mãe de primeira viagem, tu não estava preparada para o parto porque tu foi para uma consulta. Então a conscientização do ato humano, quando a gente está lidando com outras pessoas, outras vidas, a gente tem que sim ser humano e entender que nem todo mundo tem a mesma força. E depois elas entenderam também, né, Andriele, de certa forma, por que que tu não estavas mais aguentando? Porque tu não estavas dilatando. Então, assim, imagina que tu tá em trabalho de parto, né? Que todo mundo que já teve um parto normal sabe que não é fácil, né? Eu ganhei minha primeira filha aos 15 anos, eu sei o quanto é difícil. É uma dor esquecida que a gente fala, a gente não lembra o tamanho da dor, mas a gente sabe que é uma dor que ela realmente te deixa até em êxtase, a gente não sabe mais nem onde tá, né? Sim, Só que a gente às vezes precisa assim de um olhar, dizer, olha, eu tô aqui contigo, né? Dói, a gente sabe que dói. Agora dizer que todas falam isso, né? É muito triste, né? Mas depois de 12 horas, eles decidem te levar para uma cesariana. isso. Aí o médico que me internou veio, fez o exame e disse, realmente não tem, então vamos fazer a cirurgia, né? A cesárea. Aí foi onde eles prepararam tudo para fazer, mas o médico que veio, me internou e fez o exame de toque, ele não fez a cirurgia. Ele chamou o outro que estava junto com ele para fazer. Eu não sei se ele ficou um pouco revoltado por o pai do Andrew ter um pouco se alterado ali com ele, né? Que ele não quis fazer, porque ele olhou na porta, assim, olhou para mim e chamou o próximo médico que vinha atrás dele, né? E aí esse te examinou e viu, não, é Aí obrigada esse a já uma cesárea. chegou, esse não me examinou, ele já chegou no bloco cirúrgico para fazer. Então, o médico que te interna para fazer a indução, ele manda tu subir pro bloco cirúrgico. Isso. E o outro faz a tua O cesárea. outro faz a cesárea. Como foi assim? Foi tranquilo? Na hora que eles colocaram a anestesia, para mim foi um alívio, né? Imagina. Ele foi colocar a anestesia na hora, deu uma contração, aí eu disse, meu Deus, que terrível isso, mas pode colocar porque eu não aguento mais essa dor, né? Imagina 12 horas sentindo aquilo, né? Dor e dor e dor. Aí a hora que ele colocou, já passou tudo, né? E aí o foi Andrew tranquilo. Aí foi veio ao tranquilo. mundo. Daí o Wendel nasceu, ele não chorou, daí o médico deu uma sacudida nele ali, né? Daí ele já chorou, eles já colocaram ele do meu lado. Aí ele já veio me procurando, eu falando, a mãe tá aqui, ele já parece que já me olhando assim, sabe? E eu jamais vou esquecer essa cena. Ai, que lindo. Jamais. E daí eles colocam ali no teu colinho e precisou ir pra incubadora alguma coisa ou não? Não, aí inclusive uma enfermeira que tava ali disse assim, olha, eu acho que o Wendel vai precisar ir pra incubadora, ele tá com a respiração acelerada. Eu não me recordo muito bem se ela falou alguma coisa sobre oxigênio. Só que coração de mãe é coração de mãe, né? Eu disse, olha, não, o meu filho não vai precisar ir, me dá ele aqui. Aí coloquei ele no meu braço, esquentei assim, né? Fiquei ele segurando ele, só fazendo um resmunguinho assim. Segurei, e aí ele foi normalizando a respiração.
Aí ela só. disse assim, não vai precisar, mãe. Aí já fiquei com o coração mais aliviado, né? Ele já foi comigo ali. E aí tu vai para a sala de recuperação, depois vai para o quarto. Isso, daí eles fazem um examezinho ali no Wendel, né? Ele já vê que o Wendel tá com a glicose baixa. Ele tinha um peso mais baixinho também, né? Por conta que ainda recente tinha feito as 38 semanas. Ele nasceu com 2 kg, 400 e pouco. Aí trouxeram uma dosezinha de leite, né? Do banco de leite, para dar uma boa levantada na glicose. E aí depois eu já fui pro quarto. Certo. E aí tudo certo para te receber a alta, eu tô ansiosa para ir para casa. Sim, tudo certo para ir para casa, né? Na minha cabeça, né? Quando chega a pediatra. E nesse período daí, o que acontece? Por que o Wendel tem que ir até o banco de leite? Ou eles vejam que a glicose dele continua baixa no domingo, é isso? Isso, na verdade, o Wendel tava com a glicose baixa e ela não subia. Tipo, ela subia quando eles davam o leite e abaixava depois de um tempo, porque o meu leite não tava vindo o suficiente para estar toda hora amamentando ele. Vinha só um pouquinho, né? Imagina o primeiro dia. Aí elas ficavam toda hora vindo furar o pezinho dele, vendo a glicose estava baixa, davam a dosezinha do leite. E aí nisso eu fiquei sexta, sábado, daí no domingo, quando aconteceu, né? Eu tava no banco de leite porque ele ainda tava com a glicose baixa. Mas aí no domingo tu recebe a alta de manhã normal. Isso, de manhã vem o médico, me dá alta e disse, olha, mãe, tá tudo certo, né? Vai pra casa. E agora tu só aguarda a pediatra pra ver como que é a questão do Wendel, né? E depois, logo em seguida, veio a pediatra. A pediatra também me passou a informação de um jeito bem... que não foi nada sensível comigo naquela situação, sabe? A gente com medo, glicose baixa, não sabe o que está acontecendo, não sabe quais são os riscos da criança estar com a glicose baixa. Já tinha sofrido bastante na sexta-feira, né? Na madrugada de sexta, sábado. Eu nem tinha dormido ainda, eu não conseguia. Aquela sessão de proteger, aquela sessão de estar ali vendo ele, né? Aí ela veio na mãezinha do lado e disse, vamos para casa, tá tudo bem com vocês e, né, boa recuperação em casa e tal. Aí ela olha para mim e fala assim, já para você a notícia não é muito boa. Assim, no seco? No seco. Eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Já me desesperei na hora dela. Disse, não, é que o Wendel tá com a glicose baixa. Então o Wendel não vai hoje. Vai ter que ver se aumenta. Ela só me trouxe os riscos ali, eu meio conturbada. Só entrava as partes negativas na minha mente, né? Já com aquele recado que ela deu de início, já não conseguia pensar em outra coisa, né? Tu sentiu diferença do tratamento dela com aquela mãezinha que estava ao teu lado e contigo? Sim. Então, do dia em que tu entra no hospital até o dia do ocorrido, tu foi tratada, bem dizer, como uma pessoa invisível, né? Tá ali, a gente vai, né? Claro que no meio sempre tem aquelas que a gente sente que tem um coração que tá entregue ali de coração, né? A gente sempre sabe, inclusive eu nunca esqueço essas também. Eu acho que essas que são inesquecíveis, né? Principalmente o banco de leite. Todas ali do banco de leite eu não tenho nenhuma queixa, assim. Elas que transmitiam amor, segurança, elas vinham e falavam assim, olha mãe, é normal, a gente que trabalha no banco de leite, a gente já viu vários casos, as crianças saem bem. Ele é pequenininho, mas daqui a pouco o teu leite já vai descendo, tu vai amamentando, vai subindo. Então elas, assim, elas te acalentavam, de certa forma, né? Traziam uma positividade. Tratavam o Wendel, assim, com muito carinho. Eu se sentia confortável quando elas levavam ele pro banco de leite, sabe? Então, o banco de leite, assim, foi um carinho enorme. E no dia do ocorrido, tu já estava de alta, tu ia para casa, né? Isso. Ou tu ia ficar com o Wendel ainda no hospital? Eu recebia alta, mas eu ficava ali com ele normal, como se eu estivesse internada ali ainda. Não precisei ir para casa, nada. Eu ficava ali com ele no mesmo quarto, tudo normal. E como que foi a hora do rompimento da veia? Então, a minha mãe tinha ido fazer a visita, era umas 4h30, quando ela estava lá fazendo a visita, e é onde eu senti a primeira dor de cabeça. Aí eu falei, mãe, que dor de cabeça, mas eu também não tinha comido nada ainda. A mãe, inclusive, tinha levado alguma coisa para mim comer, mas não deu tempo de eu comer. E aí, depois disso, a mãe sai e eu vou pro banco de leite com fé que eu ia aumentar aquela glicose dele, né? Lá pra tentar vir o leite, pra amamentar. E eu sento no banco de leite, boto o Wendel no meu colo e abaixo a cabeça assim, né? Tentando colocar ele no meu peito. Aí eu consegui sentir uma dor de cabeça mais forte do que eu senti lá na primeira vez. Só que essa dor de cabeça, ela já veio com sintoma diferente. Ela já veio
com pressão no ouvido e uma sensação de que se tivesse alguém me apertando para baixo, assim, um peso na minha cabeça. E é uma sensação, tipo, como se tivesse alguma coisa correndo lá dentro, sabe? Quando a gente pega um negócio de fogo que faz aquele... Sabe? Sim. Era essa sensação que tava dentro da minha cabeça. Aí, nisso, eu olhei pro relógio, assim, era 5h15. Eu olhei pro Wendel, olhei pro pai dele e falei assim, olha, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Aí começou a me dar um desespero, porque eu não conseguia controlar aquilo que eu tava sentindo. E quando a gente perde o controle, a gente começa a se desesperar, né? Eu disse, eu vou desmaiar, Eu nunca tinha desmaiado antes, não sabia como era, mas eu já sabia que era coisa ruim, né? A sensação é que tu ia cair. Eu ia cair. Aí a enfermeira veio correndo pegar o Wendel, deu pro pai dele e pegou pra ver a minha pressão. Aí eu lembro que tava 15 por alguma coisa, mas não era considerado assim pra dar isso, sabe? E aí disso eu apaguei. Tu apagou? Já apaguei. E dali tu já é atendida? Como é que funciona daí? Então, daí, dessa parte que eu vou contar agora, eu já não lembro. O que eu sei é o que me contaram, né? O pai do Wendel que teve presente ali. A tua última lembrança, então, é tu com o Wendel no colo, avisando que tu não tava legal. Bem, eles pegando o Wendel no meu colo, olhei o horário e... Depois do horário, tu só lembra o que te contaram. Isso. Aí ele me conta que a enfermeira disse assim, ó, tu tem que correr lá embaixo fazer a internação dela de novo, porque a gente não pode mexer nela sem ela estar internada. Nossa. Aí ele disse que pediu pra mim, cadê tua identidade? Cadê tua identidade? Eu não respondia mais nada, mas nesse momento ele disse que eu tava com o olho aberto, mas eu não lembro. Aí ele pegou e correu no quarto onde eu tava, caiu o livro bem na hora, ele conta e a identidade cai do lado assim, tava dentro do livro, tudo, sabe? Aí ele correu lá embaixo, fez uma internação, tudo correndo, aí voltou, tava uma enfermeira bem calma, indo lá me buscar de cadeira de roda. Aí ele corre, que ela não tá bem. Aí ele veio botar ele na cadeira de roda, levaram até o médico onde eu tava internado para fazer a cesárea. Aí o médico também tava bem tranquilo, ele conta, né? Não ajudou, ninguém ajudou colocar eu deitada na maca. Quem ajudou foi um pai que tava ali junto com a esposa, que ia ganhar neném. Ele veio e ajudou o pai do Wendel, né? A me colocar. Aí então o médico tava tranquilo, porque acredito que eles pensaram que, passou mal, depois que é normal, né? Desmaiou, isso acontece direto. Mas aí no momento que ele fez o teste da minha pupila, tava dilatada, daí disse que foi uma correria. Daí já chamaram para entubar, já foram ligando para UTI, chamando o médico, tudo. Daí sobrou aparelho de intubação, porque daí correu todo mundo, né? Aí o hospital parou para ti. Foi um movimento no hospital. Nesse dia que tu é operada, né? É um rompimento de veia, é um aneurisma, né? A gente sabe, né? Como que é a cirurgia em si? O que acontece? Eles abrem, Então, o que o médico me falou? Que quando acontece isso, é um trauma pro cérebro, né? Como se fosse que a gente tivesse torcido, assim, algo que incha, né? Isso acontece com o cérebro. Ele incha, então ele precisa de espaço para inchar e depois ele voltar ao normal. Se ele não tirasse o pedaço do osso, ia comprimir o meu cérebro ali e ia dar morte cefálica, ou traumatismo craniano que eles falam. Então ele tira o pedaço do osso, como estava em boas condições, né? Ele guardou no meu abdômen para ser colocado depois, para o cérebro expandir e voltar ao lugar dele de novo. Esse é o primeiro processo que é feito a partir do momento em que eles vejam que tu realmente tinha rompido uma veia, né? E nesse período, né? A tua mãe recebe a notícia que é grave? Sim, a mãe conta que recebeu a notícia, que o médico veio contando para ela que as chances eram bem baixas, né? Que eles não sabiam como eu ia reagir, porque é um mistério, né? Cada pessoa reage de uma forma. Ele falou das possibilidades das sequelas, né? Não falar, não caminhar, não lembrar quem eu sou. Tudo que é tipo de sequela poderia acontecer. Eles não sabiam o que ia acontecer quando eu acordasse. E falou que depois que tirassem a sedação, meu prazo era 45 dias para acordar, né? Geralmente é esse tempo que as pessoas acordam do coma, né? E a cirurgia, ela ocorre e tu já vai direto para UTI, né? Chegou a romper, chegou a ter sangramento no... Sim. Que é mais difícil de não haver sequelas mesmo, né? E quantos dias tu ficou em coma total? Então, isso aconteceu no domingo. Eu acordei na quinta-feira do coma. Então, de domingo a quinta, tu estava em coma. Nesse período do coma,
O que tu viveu espiritualmente, tu lembra? Então, eu tenho essas lembranças de quando eu tava em coma, até porque eu costumo dizer que por mais que a situação era, assim, desesperadora para quem tava pro lado de fora, para mim eu tava tranquila, porque eu não tava ali, sabe? Eu ficava em um lugar onde tinha cachoeira, tinha árvore, e eu ficava toda hora voando, né? Toda hora voando ali naquela minha imaginação. Eu chegava perto da água, eu sentia o vento da água, respingando a gotinha assim no meu rosto. Chegava perto das árvores, sentia o vento. Era algo assim gostoso de estar ali, sabe? Leve. E sempre alguém atrás de mim. Só que eu nunca olhava para trás quem estava ali, entendeu? Mas sempre tinha alguém. Uma presença atrás de mim, entendeu? Eu não me sentia sozinha e também estava em um lugar bom, não estava em um lugar ruim. Tu não olhava pra trás porque não tinha necessidade, porque tu não tinha medo? Não tinha, eu só tava ali com alguém, sabe? Eu não olhava pra trás pra ver quem era, eu só sabia que tava ali junto comigo. Perante a minha religião, isso não é imaginação, Exatamente. né? Isso é um pedacinho do céu e Deus estava ali contigo porque tu é um propósito dele, né? Então, que lindo, né? E nesse período, a tua mãe, eles chegaram a falar quantos por cento tu tinha de chance? 1%. 1%. 1%, era bem baixa mesmo. E junto lá na UTI eu tive pneumonia, infecção nos rins, né? Teve mais algumas coisinhas ali. Então, na segunda-feira e terça foram os piores dias, a minha mãe conta assim, sabe? Que ela chegou a ficar desesperada porque a minha cabeça ficou enorme. A única coisa que não inchou foi minhas orelhas. Que ficavam bem pequenininhas e o resto era gigante. A minha mão tinha uma bolha d'água, assim. Eu tava irreconhecível, eles contam. E ela disse, meu Deus, aquela ali não parece minha filha, sabe? Nesse período, o Wendel foi para casa? O Wendel teve alta na segunda, a glicose dele subiu e ele teve alta. Tu consegue perceber que Deus precisou te segurar ali? Sim. Porque talvez se tu tivesse ido para casa não daria tempo. Foi o que o médico falou. O médico falou assim, ó, ainda bem que a tua filha estava aqui dentro. Porque se ela tivesse em Laguna, não ia dar tempo. O meu cérebro ia sofrer muito, né? Andriele, para a ciência, para os médicos, depois da extubação que a gente chama, né? São 45 dias, né? Mais ou menos. E eu tenho um exemplo em casa. Minha sogra, ela teve aneurisma. Infelizmente, ela não resistiu, né? Ela ainda ficou 9 meses. Mas, ouvindo a tua história, para nós que convivemos com alguém que teve aneurisma e que também não conseguiu, porque ela teve muitas sequelas, inclusive ela ficou em estado vegetativo, foi mais emocionante para mim ainda, porque eu consigo ver Deus em todos os detalhes da tua história. Quantos dias depois da extubação tu acordou? 6 dias. 6 dias. E quando tu acorda? Quando eu acordo, a minha mãe disse que eu abro o olho assim, ela tava lá no momento que eu acordei. Tava ela e a pastora, inclusive. E eu queria falar, só que ninguém me entendia. Eu tava agoniada, assim, eu queria falar. E ela disse, filha, tu se lembra que tu veio ganhar o Wendel? Que tu teve uma dor de cabeça? E eu balançava a cabeça que eu lembrava, porque eu lembrei de tudo na hora ali que eu acordei. Aí ela pega e disse assim, filha, fala que a mãe vai te entender. Aí ela pega e bota o ouvido dela bem na minha boca, assim, né? Aí eu tava com o tubo ainda, porque eu tinha recém-acordado. Ela disse que eu botei a língua, assim, que é quase impossível a pessoa falar com aquele tubo na boca, né? Eu botei a língua pro lado e ela entendeu, sabe? Bem baixinho que eu tava perguntando do Wendel. Cadê o Wendel? Aí ela falou, filha, o Wendel tá bem, ele tá em casa, fica tranquila, a gente tá cuidando dele. Foi onde eu relaxei, sabe? Aí ela ficou ali comigo porque eles pedem, né, que fique ali um pouquinho, porque é tudo novo, eu acordei agora, acaba ficando agitada, né? Aí ela ficou ali comigo, fazia carinho na perna, eu sentia tudo, eu lembro da mão dela quentinha, assim, na minha mão. E voltar, assim, de um coma e já lembrar extremamente tudo que aconteceu, sim, quase que impossível, né? Só Deus. 2 dias depois que eu acordei, a minha mãe foi visitar, eu lembrei até da senha da Caixa Tem, tá? Que eu tinha um dinheiro lá que precisava pegar e eu falei pra ela, a senha, tá? E como que foi descobrir, assim, pra ti, que tu literalmente voltou pra viver a vida e criar teu filho? E olha, hoje eu vejo assim, sabe aquela frase que diz, onde que ele estava todo esse tempo?
sabe? Agora a minha vida tem sentido. Eu não sei o que seria, assim, de mim se não fosse esse presente que Deus me deu, sabe? E naquele momento que eu tava lá na UTI, Deus ouviu o meu coração, porque eu não falava, né? A minha voz estava fraquinha, estava tudo fraco ainda, mas o meu coração, a minha mente estava ali sempre conectado com Deus e Ele ouviu esse desejo e as orações, né? Tu conta que teve uma movimentação de orações, né? Foi feita uma corrente de oração pela rede social, né? Tu estava em coma. E essa corrente de oração, ela atingiu não só o Brasil, ela foi para fora, né? Exatamente. Quando aconteceu isso comigo, ainda eu precisava de fórmula. Então, uma prima minha fez uma corrente explicando o que aconteceu comigo para doações do leite ou dinheiro para comprar o leite, né? A fórmula. E aí foi aí onde a história ficou conhecida já desde o início, né? Várias doações, veio gente de tudo que é canto ajudando, se não era em leite, era em dinheiro através da vaquinha, né? Então, o Wendel estava ali bem confortável com o leitinho dele, a fralda, tudo certinho. E aí, depois, quando eu cheguei em casa, saí do hospital, tudo, eu recebia muitas mensagens no Instagram, dizendo assim, olha, Andriele, a gente está acompanhando a tua história. Veio uma moça falando para mim que fazia anos que ela não se ajoelhava para orar e tinha se ajoelhado para orar por mim. Então, foi uma movimentação muito, muito, muito grande, sabe? Pessoas até que nem têm esse costume de orar ou creem em Deus. Eu já ouvi muitas histórias falando, sabe? De pessoas que vieram orar e que já nem tinham mais essa fé, mas ali por mim oraram, sabe? Então foi muito grande a movimentação corrente de oração. Teve alguma que marcou a tua história em oração? Alguma pessoa que marcou, assim, que quando chegou para ti falou, olha, eu não parei de orar 1 minuto, 1 segundo por ti? Na verdade, são várias, sabe? Eu não consigo escolher uma só, porque são pessoas assim que eu não tinha tanto convívio, pessoas até na época de escola também, sabe? Da minha idade, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Eu não consigo nem escolher uma só, porque realmente toda a oração foi necessária, sabe? A partir do momento em que tu entra no hospital, né? Dá o rompimento e tu acorda, quantos dias tu vai para casa? Então, deu um total de 12, 13 dias em tudo. Desde que eu entrei, porque depois eu saí do UTI na segunda e ganhei alta, acho que numa quinta, sexta já. Fiquei no quarto daí, né? Na quinta, na sexta, aquela semana eu já saí. Certo. E tu vai para casa com a calota no abdômen, então, né? Calota no abdômen. Isso que foi a parte mais desafiadora, assim, quando eu acordei, inclusive lá, que eu descobri que eu tava com um pedaço do crânio no meu abdômen, que eu nunca tinha ouvido falar num caso desse, não sabia nem que isso era possível. E era do tamanho da minha mão, assim, não era um pedacinho, era grande, sabe? E aí, no caso, aqui nessa parte fica só no couro cabeludo, Isso, né? aí eu vim pra casa com o cérebro encostado no couro cabeludo. E tu comentou comigo que tem um período para recolocar a calota, né? Isso, cada pessoa é um tempo, né? Tem gente que em 3 meses já tá com o cérebro pronto para receber, tem gente que mais tempo, mas no meu caso foi 6 meses, porque o cérebro precisa desinchar completamente. Como o médico falou, se eu colocar agora, Andriele, que teu cérebro não tá pronto ainda, tudo que a gente fez vai ser em vão, porque ele incha, comprime, então eu só vou colocar quando eu disser que tô seguro para isso acontecer, né? Aí numa consulta ele foi, olhou e disse, ó, Andriele, agora tu estás pronta para receber a cirurgia, né? Só que daí começa mais uma corrida que é a segunda cirurgia. Pelo SUS, não tinha previsão. Eu entrei na fila e o médico me falou também que quando tu coloca o osso ali, ele fica preservando. Fica preservando o vivo, né? Protege de bactérias, tudo. Só que ele tem um prazo também. A partir dos 6 meses ele começa a correr. Ele vai ficando mais fraco. Tem gente que fica 2, 3 anos, ele ainda usam ali o pedaço, né? Mas eu fiquei assim, nossa, eu preciso quanto antes fazer essa cirurgia, já que eu já tô pronta, né? Não vou ficar esperando. E não tinha previsão, a gente ia correr atrás e nada, uma angústia. E eu não conseguia ter uma vida normal com aquele osso no meu abdômen. Eu não conseguia pegar o Wendel direito.
Porque doía, se eu ia me abaixar, ela meio que dava uma fincada, assim, sabe? Que é um osso, né? É um osso bem grande, né? Então ela me limitava um pouco, sabe, de cuidar dele. E eu me sentia um pouco tonta também, sem o pedaço do osso. Eu acredito que o cérebro fica meio instável, Mais sabe? solto, né? Aí eu tinha que tomar anticonvulsivo também, porque ele diz que sem o pedaço do osso, o cérebro fica irritado. Então eu tomei anticonvulsivo aquele período sem o pedaço do osso também. Aí é onde eu consegui fazer a vaquinha, né, para fazer a cirurgia Para particular. fazer a recolocação da Isso é calota. cranioplastia. E nesse período que tu ficou com o osso no abdômen, tu cuidava do Wendel, né? Tu e ele ali, né? Normal, né? Tu chegou a amamentar? Amamentei uns dias em casa, inclusive tinha ganhado de uma doula, ela me ajudando ali a fazer a amamentação. Só que eu tava tomando anticonvulsivo, então eu fiquei um pouco com receio de isso dar problema pro Wendel, porque tudo que a gente faz, toma, come e vai pro leite, né? Então eu decidi parar e dar só a fórmula para não prejudicar, né? Para não prejudicar ele. E nesse período que tu estavas com um crânio no abdômen, é uma limitação, porque querendo ou não, né? Tu dormia de um lado só, podia dormir podia dormir normal. Não, eu não podia nem deitar desse lado aqui, porque era muito desconfortável pro cérebro, né? Tava ali, parecia que ficava sensível, então eu dormia só do outro lado. A calota também ali dava aquela pressãozinha, assim, né? Então eu só ficava usando mais o outro lado. Pra pegar o Wendel também do outro lado, não forçava ali tanto. Porque senão do final do dia doía ali na barriga, sabe? Sim. Andriele, para fazer essa cirurgia, tu iria passar tudo de novo, né? Por uma cirurgia, recolocar, né? Antes disso, tu tinha medo de dar novamente? Ou tu tinha uma segurança de que isso não daria mais? Então, o medo, ele faz parte do ser humano, né? Ainda mais quando a gente vira mãe, a gente fica com medo de tudo, né? Medo de não estar aqui para cuidar, medo de deixar a criança. É medo. E só que sempre aquele conforto lá no fundo, sabe? Tipo, o que eu pensava era o seguinte: se Deus tirou daquele trauma gigante, se Deus começou a obra, ele termina. Entendeu? Deus não faz nada pela metade. E quando eu chegava para conversar com pessoas, assim, todo mundo me falava a mesma coisa: Andriele, vai tranquila, Deus começou, Deus termina. E era onde eu ficava tranquila, assim, sabe? Eu disse, não, Deus vai me tirar dessa de novo, vou sair bem. Tentava visualizar lá na frente, sabe? Esse rompimento de veia, ele ocorreu, tem algum motivo específico? Na verdade, o médico ele não sabe dizer, André, ele foi disso, foi daquilo. É um conjunto, né, de fatores ali. A gente acredita que foi por conta do trabalho de parto, muito tempo. Também tem a questão de quando a mulher está grávida, o fluxo sanguíneo muda, né, mais sangue. Até porque depois disso já conheci várias gestantes que depois de ganhar o bebê tiveram esse caso, entendeu? Então, não sei se é algo que acontece ali na gestação, não tem assim exatamente o que é, sabe? Mas existe algo que tu comentou aqui agora, que tu conheceu outras pessoas, né? Isso. Elas chegaram a tentar o normal ou teve alguma que foi cesárea e também ocorreu? Então, quando eu fui fazer a cranioplastia, eu fiz a cirurgia de manhã, à noite eu lancei um vídeo no TikTok. Ó, cranioplastia feita, e foi ali que a minha história ficou conhecida no TikTok. Ali várias pessoas entram em contato comigo até hoje, sabendo como é a cranioplastia, como foi esse processo, e eu, de alguma forma, tento ajudar, porque é desafiador tu passar por aquele momento ali e não ter ninguém para, pelo menos, te ajudar a dizer como que é. Porque é algo novo, sabe? A gente fica procurando alguém para dizer se deu certo, se deu. Então eu tento, de uma forma, trazer algum carinho ali para essa pessoa, né? Aí eu já vi casos das gestantes, inclusive tem uma que eu acompanho desde o ano passado. Ela foi 15 dias depois. Ela já estava em casa quando deu um AVC hemorrágico depois da gestação. Os médicos falaram para ela que foi da gestação, ela teve trabalho de parto normal, ela conseguiu ter normal. Aí falaram para ela não ter uma nova gestação também, né, por conta desse risco. E ela ficou mais de um ano sem o pedaço do osso, mas o dela não foi guardado. O dela foi prótese. E ela botou semana passada. Ah, olha Fez só. semana passada, agradeceu um monte também.
por ter ajudado ela nesse processo, sabe? Então, graças a Deus, deu tudo certo para ela também. Só que eu fiquei sabendo de um caso em Imbituba, soube ali pelas enfermeiras de uma moça que aconteceu a mesma coisa, um AVC hemorrágico, só que ela não teve trabalho de parto. Ela foi uma cesárea direto. Então, assim, ainda não tem uma resposta concreta, né? Não. E a vaquinha foi lançada para te colocar antes dos 6 meses, né, Andriele? Porque era mais confiável, né? Isso. E tu teve bastante ajuda, né? Tive. Foi um rapaz que entrou em contato comigo para publicar no Tubarão, Bela Santa Catarina, se eu não me engano, é essa página do Instagram. E ali começou a ser mais conhecida, né? Na hora já começou ali a dar uns resultados, mas ainda faltava, né? Daí foi uma semana antes de completar os 6 meses de cirurgia, quando eu consegui o valor total da cirurgia. Certo. E tu comentou comigo que teve uma nutricionista, né? Que entrou em Isso. contato contigo. Isso, é a Franca Leff do Doce que Faz Bem. Eu era aluna dela, né? Que é essa parte de doces funcionais, saudáveis. E ela soube do que estava acontecendo comigo, aí entrou em contato comigo, né? Ela, o esposo dela. Falaram assim, André, quanto que falta para tua cirurgia? E eu falei o total, daí ela disse assim, pode agendar a tua cirurgia que a gente vai doar esse valor que falta da tua cirurgia. Então, Deus em cada detalhe, sabe? E eu tava assim, mesmo a gente sabendo, né, que Deus tá ali, a gente fica desesperada, né? E Deus ali, calma, eu tô no controle, por que tá tão desesperada? Sabe quem eu sou, né? E ele é Deus de detalhes, assim, que a cirurgia foi marcada exatamente no mesmo dia que completou 6 meses. Tu foi operada no dia que completou 6 meses do teu rompimento. Deu 6 meses no mesmo dia. Era para ser numa data, o médico pediu para remarcar e caiu na data que fez os 6 meses. Consegue ver que é Deus querendo te mostrar que ele estava em cada detalhe? Em cada detalhe. Em cada minuto, né? E depois disso, o hospital inteiro foi te procurar, né? Até mesmo aquelas que não deram muita bola para ti no momento que tu estava passando mal, elas te procuraram, né? Exatamente. Até esqueci de falar ali antes que também teve um grupo de mulheres de Laguna que também fizeram janta, fizeram ações e também me doaram um valor, porque se desse alguma coisa que precisasse de um valorzinho a mais, tinha ali aquele valor para me ajudar, né? Qualquer remédio que precisasse ou algo do tipo. Então, foi a mais ali do que da cirurgia, né? Certo. Aí a cirurgia ocorre, tudo certo. Quantos dias tu vai para casa? Então, a cirurgia da cranioplastia foi até engraçado, o médico ainda dá risada. Ele fala, olha, essa menina... Porque eu acordei da cirurgia com anestesia geral, e é como eles falam, normal é a pessoa tá meio, né, meio grogue, como eles falam. Mas eu já botei a mão na cabeça, as 2 mãos na cabeça, já tô pronta. Aí ele fala que eles deram risada, fala, tá tudo certo, Adélia, deu certo. Aí foi tudo bem, fiz a cirurgia na segunda, na quarta-feira de manhã eu já tive alta. O médico que ficou me acompanhando é o Dr. William, né, um médico maravilhoso que me acompanhou desde lá do SUS até depois do particular, e foi um atendimento, assim, que foi um enviado por Deus, sabe? Durante todo aquele início que eu tive ali com os médicos, mas depois foi compensada com o atendimento, sabe? Dr. William, o banco de leite, daí depois teve essas enfermeiras ali que eu tive que voltar lá Eu voltei, no caso, eu acho que eu tinha esquecido de falar, né? Eu voltei no hospital com o Wendel, com a minha mãe, pra gente passar pelos lugares, agradecendo. Eu fui primeiro no banco de leite, fui na UTI, daí que eu vi as enfermeiras, né? Agradeci todas elas, dei um abraço. A maioria estava ali naquele dia que aconteceu, né? Aí muitos falaram que iam lá na UTI me visitar, que elas ficaram com medo, ficaram assustadas, né? Na hora que aconteceu. E aí depois elas iam lá me visitar. Teve uma enfermeira que falou pra mim que a médica tinha mandado deixar parar o leite, secar. Aí elas falaram, não, a gente sabe que essa mãezinha tinha o sonho de amamentar, a gente não vai deixar, a gente vai ter esse trabalhinho de vir aqui e tirar todos os dias o leite dela. Aí elas vinham, o banco de leite ia lá porque o meu cérebro estava machucado, né, tava ali tentando se recuperar, mas produzindo leite. E aí tava cheio, assim, sabe, elas iam todos os dias na UTI fazer a extração do leite. Leite, que lindo.
E depois da cirurgia, tu precisou de acompanhamento até ser liberada? Ou tu precisa ainda de acompanhamento? Não, então, eu fui uma semana depois, 3 meses depois, daí eu fui fazendo os acompanhamentos, ressonância, tomografia, o desmame do remédio do anticonvulsivo. Depois disso, eu tive um problema de um ponto que não fechou, na verdade, um ponto interno que saiu para fora e deu uma inflamada. O doutor Ida foi lá, me atendeu, e graças a Deus, depois que ele tirou aquele pontinho, aí fechou tudo e ficou tudo bem. Aí depois eu tive mais uma ressonância depois disso, aí o médico olhou minha ressonância, disse que estava tudo tranquilo, voltou ao normal, até falou, olha, realmente é um milagre, Andriele, tudo que tu passou veio para renovar a tua fé, um médico muito assim, voltado a Deus, sabe? Uhum. E ele me liberou para minha rotina normal, trabalho, estudo, academia, me deu até um laudo, tudo que a minha vida agora segue normal. Normal. E hoje tu não toma nem medicamento nem nada. Sim. Certo. Andriele, a tua história, ela é emocionante, a gente consegue ver Deus em todos os detalhes, né? Porque Deus, ele não existe mesmo, ele faz, né? E ele se fez na tua vida, não só para ti, mas para alcançar outras pessoas que se ajoelharam para pedir pela tua vida, né? E lembrando que era ele quem ia fazer. A tua história, assim, ela é simplesmente demais, assim. Deus, sabe, ele olhou e falou, não, essa é minha, o propósito vai ser nela, porque vai ser a partir dela que eu vou me fazer. Então eu escrevi um trechinho para ti, antes de encerrar, porque é muito emocionante a tua história. Andriele, quando disseram 1%, Deus respondeu 100% com propósito. Quando o mundo disse é o fim, Deus disse é o recomeço. Entre a dor e a vitória, Deus escreveu a tua história. Quando o mundo viu o fim, o céu recebeu a glória. Do coma ao louvor, do medo ao amor. Andriele, a tua vida é um milagre para a honra do Senhor. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando e que tu continue levando todo esse milagre aonde quer que tu vá. Para que as pessoas que estão desanimadas, né, que acham que Deus está em silêncio, no silêncio ele está sempre trabalhando. E escolhido não tem escolha, e tu é escolhida dele. Amém, obrigada. Sou grata a ele por me apresentar a tua vida e eu poder ver como ele é maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Eu agradeço muito de coração o convite. Como eu sempre falo, depois que eu passei por essa situação, eu comecei a prestar atenção nos pequenos detalhes, sabe? Que a gente comece, né, a observar as coisas mais simples, que realmente são as mais importantes, sabe? A gente tá tão na correria do dia a dia que às vezes esquece até mesmo de ver uma florzinha, sabe? A gente passa por ali, tem vezes passa, meu Deus, aquilo ali estava ali antes. As coisas mais simples são as mais importantes, sabe? O abraço. Porque quando eu estava lá naquele momento, naquele leito do hospital, passava tipo um vídeo na minha cabeça de toda a minha vida. E aí eu ficava me questionando, poxa, por que naquele dia eu não abracei aquela pessoa? Por que aquele dia eu não falei o que eu estava sentindo para aquela pessoa, sabe? Por que eu não beijei? Por que eu não falei que eu amava? Aí eu falava, Senhor, me dá essa chance de sair daqui e fazer de novo. Fazer certo, porque passa tudo, sabe? A gente às vezes espera passar por uma situação dessa para dar valor, sabe? Esses dias eu tava numa costureira, esperando ser atendida, e a moça tava chorando. Aí veio a senhora e falou, já sabe a história dessa menina? Aí eu contei, né? Aí ela começou a chorar e falou, Andriele, muito obrigado, hoje tu me salvou. Então a gente não sabe que cada pessoa tá levando depressão, ansiedade, a gente não sabe, né? Mas, assim, contemplar as coisas mais simples, Com sabe? certeza. Só de respirar a água. O quanto eu dou valor pra água, que eu só queria tomar um golinho de água, sabe? Eu não podia. Eu disse, meu Deus, aquela água tão gostosa. Eu tinha litros de água em casa e nem dava bola. Uma água é simples. Hoje eu tomo água e disse, meu Deus, como é ruim ficar sem tomar água, porque são coisinhas simples. Tomar água, comer, que é a rotina, né? E às vezes a gente não dá valor. É verdade. E é isso mesmo.
tu salvou o dia daquela moça, mas tu salva o dia de muitas pessoas. E esse vídeo eu não tenho dúvida que vai chegar para outras pessoas que precisam ser salvas também. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, mais um episódio, Histórias que Curam. Muito obrigada.